Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu trouxe para vocês 10 hábitos que me ajudam a ler mais, que me ajudam a manter a minha regularidade nas leituras. No geral, esses hábitos são práticas que eu fui aplicando no decorrer dos anos e que sempre funcionaram comigo. Por isso, eu acredito que possa ser de utilidade para outras pessoas também. Eu acho que pode ajudar principalmente pessoas que estão com algum tipo de ressaca literária ou que querem retomar o hábito de leitura porque estão paradas faz muito tempo. Mas antes de falar sobre cada um desses 10 tópicos, eu queria só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal, para se inscrever também caso ainda não tenha feito isso, e também para me seguir nas redes sociais. O primeiro hábito que eu quero comentar é o de sempre ler no horário específico, no horário reservado exclusivamente para isso, a sua hora da leitura, digamos assim. Cada pessoa é de um jeito, alguns são mais noturnos, outros funcionam melhor de tarde ou de manhã. Mas o ideal aqui é você reservar um ou mais horários fixos justamente no momento em que você está mais disposto. O tempo também vai de cada um. O que importa mesmo é a constância, é criar o hábito de ler todo dia pelo menos alguma coisa. Se for 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, cada um decide o que for melhor. Eu gosto de dividir os meus horários para ler ao longo do dia inteiro, lendo um pouquinho de manhã, um pouco de tarde, um pouco de noite. Funciona bastante comigo e a leitura rende até melhor. O segundo hábito que me ajuda a ler mais é o de intercalar as leituras, seja ao mesmo tempo ou também quando eu termino uma determinada obra. Quando eu falo de intercalar a leitura, eu quero dizer você, por exemplo, ler um romance e depois um livro de contos, ler um livro e depois um quadrinho, ler um trabalho de ficção e depois um de não ficção, entre várias outras possibilidades. Eu gosto muito dessa prática porque você sempre está lendo algo novo. Você passa até a gostar de sair um pouquinho da sua zona de conforto para conhecer coisas diferentes. Outro hábito que me ajuda bastante a ler mais é o de estabelecer metas simples, metas que eu consigo perceber o resultado, que eu alcanço o resultado com facilidade. Aqui eu acho legal, por exemplo, estipular uma certa quantidade de páginas para ler todos os dias, como, por exemplo, 15, 20 páginas, algo fácil de cumprir, e não necessariamente uma enorme quantidade de páginas, tipo 200 ou algo assim. A ideia aqui é simplesmente ter aquela sensação de recompensa, de que você finalizou a meta do dia, mesmo que no final você acabe lendo muito mais do que planejou. Outro hábito que eu tenho é o de sempre que possível, eu falo isso porque às vezes não dá para fazer isso daí, mas sempre que possível, procurar um local confortável e principalmente bem iluminado para ler. Eu gosto muito, por exemplo, de ler perto da janela, com luz natural. Gosto muito de ler também ao ar livre, perto da natureza. Gosto muito de ler na cama, com uma luminária ao lado e coisas assim. Ler confortável é uma coisa que eu valorizo muito e que eu acho que te faz até render mais, principalmente porque a experiência de imersão é maior, você mergulha com mais facilidade na leitura. Mais uma coisa que eu gosto muito de fazer é o de sempre que possível começar a ler descansado, de ler depois de uma boa noite de sono ou depois de tirar algum cochilo em algum momento do dia. Eu sou uma pessoa super matinal, sabe? Então se eu tenho uma boa noite de sono, a leitura que eu faço de manhã fica muito melhor. Dormir bem é uma coisa importante, como, por exemplo, fazer exercício ou beber água. É algo fundamental para a vida como um todo, né? Então, para a leitura não é diferente. Se você começar uma leitura de um determinado livro ou quadrinho com o corpo e com a mente descansados, consequentemente vai render muito melhor. Outro hábito que me ajuda bastante é o de, sempre que possível, de procurar um lugar silencioso para ler. Ou se não tiver como fazer isso, se você não encontrar um local mais tranquilo para realizar a sua leitura, utilizar um som contínuo enquanto está lendo, né? Enquanto está fazendo a leitura do seu livro ou do seu quadrinho. O que eu costumo fazer é ler um pouco mais afastado da maioria das pessoas. E tem também a possibilidade de ler de noite, que costuma ter menos barulho.
Só que às vezes a realidade é que não dá, né? Às vezes você está num local muito barulhento e só tem aquele momento para fazer a sua leitura, ou está em um local onde as pessoas simplesmente não respeitam o fato de que você quer ler um livro. Então, para esses casos, eu acho interessante você escutar algum tipo de som contínuo no fone de ouvido. Esse tipo de som, que se eu não me engano também é conhecido como ruído branco, é um barulho que não muda muito, sabe? Como, por exemplo, um chiado de televisão, um barulho de chuva ou barulho de ventilador. Você encontra vários desses no YouTube e também, se eu não me engano, no Spotify. E comigo funciona muito bem, sabe? Eu acabo conseguindo, de alguma forma, me concentrar mais na leitura e não necessariamente nas distrações que estão ao meu redor. Mais um hábito que eu sempre tento manter é o de reservar um momento para a leitura exclusivo para aqueles livros ou quadrinhos que eu quero muito ler, aqueles que eu sei que eu estou com uma curiosidade enorme para conferir. Claro que às vezes não tem como, né, você se dar ao luxo de ler apenas o que quer. Às vezes você está numa faculdade ou em algum curso e tem que fazer aquelas leituras obrigatórias, que são leituras que você, por necessidade, tem que finalizar. Só que mesmo assim, também é muito importante você valorizar um pouco aquilo que você realmente está a fim de ler, sabe? Até para entender o hábito de leitura como algo prazeroso. Por isso que eu acho muito importante você sempre incluir ali no meio, né, das leituras obrigatórias, pelo menos uma leitura que você realmente quer muito ler. Nem que seja uma por mês, sabe? Mas sempre reservar um espaço para isso. Continuando a lista, um outro hábito que sempre me ajuda a ler mais é um bem simples, mas ao mesmo tempo muito eficiente, que no caso é o de sempre ter um livro por perto. Como eu falei antes, eu gosto muito de ter horários fixos para leitura. Só que, eventualmente, você pode estar, de repente, em algum lugar e não tem nada para fazer por ali, e você também não quer simplesmente ficar mexendo na internet. Então, nessas situações, ler um livro pode ser interessante. Eu sempre gosto de ter alguma leitura por perto, seja um livro na mochila, um Kindle, ou, de repente, até uma leitura no próprio celular. Outro hábito bem legal é o de conversar sobre livros. Esse trabalho, por exemplo, por aqui no canal, de certa forma já é isso, né? Eu converso sobre livros com vocês. Você pode conversar sobre livros de várias formas, em clubes de leitura, em redes sociais, com amigos ou familiares que gostam de ler, e por aí vai. O que interessa aqui é você comentar um pouquinho sobre o que você leu, conhecer o que os outros estão lendo, descobrir novas dicas de leituras, dicas de quadrinhos, de livros e coisas assim. Eu acho que a troca é bem interessante nesse sentido. Por mais que o hábito de leitura seja algo mais solitário, o que nós aprendemos com os livros não precisa ser, é algo que pode ser compartilhado com os outros. Finalizando a lista de hoje, mais um hábito que me ajudou muito a ler mais foi o de ler e-books no Kindle. Eu nunca abri mão de ler livros físicos. Na verdade, eu leio bem mais os físicos até do que os digitais. Só que é inegável a praticidade que o e-book, né, que o livro digital possui. Especialmente se você resolver realizar a leitura num aparelho como o Kindle, que tem no caso, né, ele tem uma tela apropriada para isso, apropriada para leitura. Às vezes tem um livro que eu quero muito ler, mas eu não faço questão de ter um exemplar físico dele necessariamente aqui na minha estante. Eu simplesmente quero realizar aquela leitura. E nesses casos, o livro digital ele é muito vantajoso, né? Se você tem o Kindle, por exemplo, você pode ler uma amostra do livro que você tem interesse. Geralmente, não sempre, né? Mas geralmente é mais barato. E aí você já compra e realiza aquela leitura no mesmo instante. Fora que é bem mais prático para você marcar o texto, para você ler no escuro, para quem gosta de ler de noite, para você aumentar ou diminuir o tamanho da letra. A leitura no aparelho desses torna tudo muito mais confortável, digamos assim. E, de certa forma, até me incentiva bastante a ler mais e até a ler por mais tempo. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falo sobre 10 hábitos que me ajudam a ler mais. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal.
E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode tanto se tornar um colaborador do canal e ter acesso à comunidade exclusiva que eu disponibilizo por lá, se tornar um colaborador através do Apoia-se, o link está aqui no início da descrição, ou também comprar através dos links da Amazon que eu também deixo aqui embaixo. Ao comprar nesses links e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, o canal recebe uma pequena comissão. Também não deixe de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de me seguir nas redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!